Boa noite, professora Marina. Boa noite, pessoal. Hoje meu grupo vai falar sobre a criação de caprinos de corte em sistema intensivo. A gente vai usar como base para as nossas pesquisas a raça Boer. Esse projeto foi feito com base em dados reais, né? A gente pegou dados de propriedades brasileiras especializadas em produção de carne caprina, principalmente das regiões Sudeste e Nordeste, e que é onde o sistema intensivo tem crescido muito mais nos últimos anos. A carne caprina tem conquistado um espaço no mercado brasileiro muito grande. As pessoas têm procurado muito mais essa carne e hoje grandes centros urbanos como São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador já têm demanda constante desses cortes nobres. O sistema intensivo permite atender esse mercado, porque ele aumenta a produtividade, melhora o padrão de carcaça e reduz o tempo de abate. Acaba otimizando bastante. Então, a ideia do nosso projeto é exatamente essa: criar uma propriedade eficiente, moderna e capaz de produzir a carne caprina de alta qualidade. É, E o sistema intensivo é aquele onde os animais ficam confinados normalmente em apriscos, né? Eles têm a alimentação controlada, balanceada, né? Claro, totalmente balanceada e um manejo diário. E ele permite maior ganho de peso para esses animais desenvolverem e terem maior quantidade de carne, melhor conversão alimentar, controle sanitário rigoroso, para que evite o máximo de contaminação, e eles também têm redução de perda por parasita, também pelo controle sanitário rigoroso que eles têm. E eles também têm uma padronização de lotes para venda. E é o sistema mais indicado para quem trabalha com essa raça em si, pela exigência nutricional dessa raça. E essa raça, que é a Boer, né, que a gente está abordando, é a raça de corte mais utilizada no Brasil em si, porque ela apresenta um ótimo crescimento, é bem rápido. Tem animais que chegam até ganhar 300 gramas por dia, né? Dependendo do manejo, né? Claro, a alimentação, tudo engloba. Eles têm uma ótima conformação muscular, eles têm rusticidade moderada, alta taxa de gemelaridade, que é muito importante para eles também em questão de curso, e precocidade sexual, que também ajuda bastante eles conseguirem já reproduzir esses animais o quão antes. E essa raça é ideal para propriedades que querem trabalhar com carne de qualidade, né? E o rendimento da carcaça acima da média do que estão acostumados a ter. Aqui eu coloquei um gráfico, mais ou menos, de como que está o nosso projeto. No nosso projeto, a gente colocou em média 100 caprinos e a gente distribuiu como 80 matrizes, quatro reprodutores, assim, uma média, né? 16 animais de recria ao longo do ciclo. E essa proporção é usada em sistemas reais, porque normalmente quem trabalha com essa área usa essa média de números, porque proporciona a produção contínua de cabritos e mantém o fluxo de terminação durante o ano todo. Aí agora eu vou passar a próxima parte é do Vitor.
Meu nome é Vitor Hugo e eu vou falar sobre a nutrição no intensivo. Tá. A alimentação é uma parte muito importante do sistema intensivo, porque os animais não pastejam, toda a dieta precisa ser oferecida no coxo. Então, no nosso projeto, a gente costuma utilizar volumes e concentrados componentes usados em propriedades reais, como, por exemplo, silagem de milho, energia e boa digestibilidade, feno de capim, que é uma fibra muito essencial, capim verde picado, quando há disponibilidade, e também é muito utilizado e concentrado à base de milho, né? Farelo de soja e núcleo mineral. Tá. Agora eu vou falar sobre comedouros e manejo alimentar. A gente vê aí, né, que no intensivo tudo é calculado, como por exemplo, cada animal recebe de 3 a 4% do seu peso vivo em alimento por dia. As matrizes são gestantes, recebem suplementação diferenciada, então toda alimentação ali, né, ela tem sua suplementação diferenciada, cada um tem sua suplementação certinha, né? Os animais em determinação recebem ração mais energética para alcançar peso de abate entre 30 a 40 quilos. Isso garante que todos eles, né, tenham um crescimento, ou seja, eles crescem. Por isso que tem essa ração mais energética para alcançar esse peso de 30 a 40 quilos. Tá, agora eu vou falar sobre os comedouros, saleiros, bebedouros automáticos. Em si, os equipamentos de alimentação precisam ser adequados ao comportamento dos caprinos, ou seja, eles gostam de selecionar o alimento, e por isso os comedores devem ser altos, evitando desperdício, para eles comer a alimentação certinha e não ter o desperdício de alimento. Eles também costumam utilizar saleiros cobertos com sal mineral, próprio para caprinos, e bebedouros automáticos que garante que a água fica limpa o dia inteiro, que não tenha sujeira, ainda mais pelo seu habitat ali, seu manejo. Então, esse bebedouro automático ele faz facilitar, né, que a água se mantenha limpa durante o dia inteiro. Tá, agora eu vou falar sobre sobre o jeito que é o manejo, os lugares que eles ficam, como eles se adaptam e tudo mais, né? Tá, então vamos lá. Falando sobre as instalações. Elas são planejadas para garantir conforto e higiene, como a gente vê na imagem aí. O lugar coberto, tudo dividido para eles conseguirem, né? Se manejar e conseguir se identificar com o lugar e conseguir fazer alimentação e vice-versa. Os apriscos utilizados no projeto seguem na medida da Embrapa. Por exemplo, 2 apriscos de 120 metros quadrados para as matrizes, um aprisco de 30 metros quadrados para os reprodutores, um aprisco de 50 metros quadrados para a recria, e todos eles são elevados do chão, com piso rípido para facilitar a limpeza e reduzir também a doença de casco. Então, tudo é planejado certinho para esse manejo desses cabritos, tudo certinho. Agora eu irei falar sobre piquetes de manejo, né? Como a gente vê na imagem aí, a primeira, a segunda eles nos piquetes e a terceira eles já estão soltos ali, né? A gente, mesmo no intensivo, os piquetes são essenciais. Por quê? Porque eles servem adaptação dos animais, manejo sanitário e exposições ao sol, né? Que é muito importante isso para eles.
Então, ali seja mesmo que um momento de descanso para eles ali, um tempo de descanso onde eles ficam mais soltos, ficam mais livres ali para descansar. Boa noite, pessoal. Eu sou o Leonardo e vou apresentar a última parte do nosso trabalho, que fala sobre a estrutura e o manejo dentro do sistema intensivo de criação de caprinos de corte. Essa parte é muito importante porque, mesmo que os animais sejam bons e a alimentação seja bem feita, sem uma boa estrutura o resultado não aparece. Setor de manejo. Para começar, vou falar sobre o setor de manejo, que é basicamente o lugar onde acontecem as principais atividades do dia a dia do rebanho e onde a gente consegue cuidar da saúde e do bem-estar dos animais. Nesse setor, a gente usa o brete, que é onde conseguimos organizar os lotes e deixar os animais alinhados sem bagunça, o que evita estresse e machucados. Tem também o tronco de concentração, que ajuda muito quando a gente precisa dar as vacinas, fazer medicação, vermifugação, examinar os animais ou fazer qualquer procedimento que precisa de mais segurança. E a gente usa também uma balança eletrônica, porque acompanhar o peso é essencial na criação intensiva. E isso mostra se o animal está ganhando peso, como esperado, né? Se a alimentação está funcionando e se tem algum problema acontecendo. E também tem o pedilúvio, que é o sistema de banho para os cascos. Muito importante para evitar inflamação e doenças nos cascos, que são bem comuns quando o animal fica mais tempo confinado, que é o caso do rebanho de corte. Como sistema intensivo, aliás, como sistema intensivo, os animais ficam mais próximos uns dos outros, o manejo sanitário precisa ser constante, porque aumenta o risco de doença e se a gente relaxar nos cuidados, né? Sala de ordenha. Aliás, sala de ordenha simplificada. Eu não achei uma foto muito específica, mas achei essa de ordenha. Vou explicar melhor. Mesmo o foco sendo na produção de carne, a gente inclui uma sala de ordenha simples. A ordenha não faz parte da rotina diária, mas é necessária no pós-parto para aliviar o úbere da maioria das cabras, né? E também para coletar o colostro quando o cabrito precisa. E essa sala tem 4 posições de piso antiderrapante para garantir segurança e evitar correções. E a gente precisa coletar esse colostro porque é nele que está os anticorpos que o animal, o bebezinho, precisa, no caso dos caprinos. As cercas. E outro ponto muito importante são as cercas. Caprinos, eles são uns animais muito espertos e ágeis. E se a cerca não for adequada, eles escapam com muita facilidade. Por isso a gente usa uma tela específica para caprinos, composta de eucalipto tratado, que é muito forte. E esse tipo de cerca evita fuga e também protege o rebanho contra ataque de cão, que é uma das principais causas de perda na criação de caprino. Principalmente na nossa região também, tem bastante ataque de cães nos caprinos. Os equipamentos gerais. Além disso, a gente tem os equipamentos gerais da propriedade, que fazem toda a diferença do dia a dia. Entre eles estão um bebedouro automático, que garante água limpa, sempre disponível, 24 horas por dia. É, Os comedouros lineares, que evita briga e desperdício, cada um tem o seu espaço certinho. E saleiro coberto, que protege o sal mineral da chuva, mantendo a propriedade deles. A gente tem também caixa d'água de 5.000 litros, que mantém o abastecimento constante. E ferramenta, como roçadeira, carrinho de mão, que é a carriola. E material de limpeza, que ajuda na organização e higienização do local. Tudo isso deixa um manejo mais funcional e mais seguro e dá uma eficiência melhor, né? E para finalizar, o nosso trabalho mostra que a criação intensiva de caprino boer é totalmente possível e tem muito potencial econômico, com uma boa estrutura, um manejo bem feito, alimentação controlada. Dá para produzir animal de ótima qualidade e atender demanda cada vez maior por carne caprina no Brasil. Então, o sucesso desse sistema depende do conjunto: boa instalação, cuidado constante e bem-estar dos animais. Muito obrigado.